Uma toupeira. A toupeira só muito raramente vê o sol. Aliás, não vê nada. O animal pode ser escuro, úmido e sujo, para o outro pode ser quentinho e seguro. Embora nem no subsolo a segurança seja completa. Comprido, a cabeça achatada e as patas curtas. Está tão bem concebido para um túnel como uma carruagem de vários hectares, câmaras familiares e saídas em intervalos regulares. Mas será seguro? Devia ser. À noite e nas profundezas, com a família aconchegada nos colchões de palha, é difícil imaginar que alguma coisa os possa ameaçar. Lá entra uma cobra ou outra, mas os cães da pradaria desenvolveram métodos de as combater. Que se sente completamente à vontade nas cidades dos cães da pradaria. Vive por entre as presas. Dorme de dia quando os cães da pradaria andam de um lado para o outro. E anda de um lado cerca de metade do tamanho de um cão da pradaria. Mas o seu metabolismo é 2 vezes mais rápido. É feroz e rápido. E apesar de os cães da pradaria... Mas não é só o olfato que as serpentes conseguem elevar a outra dimensão. A visão também. Os répteis são dos grupos mais antigos do reino animal. Mais antigo até que os dinossauros. Mas as serpentes são um grupo relativamente recente. Evoluíram após o aparecimento dos mamíferos. E algumas adquiriram equipamento especificamente destinado à detecção de animais de temperatura constante e cobertos de pelos. Uma pitão reticulada vê um rato. A temperatura do corpo do rato é captada por órgãos especiais situados nos lábios da pitão. Através desse sensor de calor, o cérebro da serpente forma uma imagem. O sensor da temperatura é uma espécie de pistola radar. A pitão serve-se dele para avaliar a distância e o movimento do alvo para fazer pontaria. Para um ataque perfeito de uma investida só. Se as serpentes têm sentidos que os mamíferos não possuem, estes possuem pelo menos um que as serpentes não têm: a audição. À noite, numa floresta europeia, são sobretudo a audição e o olfato que orientam os texugos nas suas sortidas. A visão do texugo é má e o animal raramente ergue a cabeça. Passa a maior parte do tempo a escavar no solo, desenraizando ervas para se alimentar de lesmas e minhocas, ao mesmo tempo que mantém um ouvido atento a ratazanas, ratos do campo ou crias de coelhos. Um tronco apodrecido é uma verdadeira despensa, cheia de lagartas e larvas de insetos. Mas para muitos texugos, a verdadeira mina é ter por vizinhos os seres humanos. Os seres humanos são excelentes. Têm contentores grandes, cheios de comida, que os texugos não encontram em mais lado nenhum. E é preciso um animal como o texugo para explorar este recurso. O oportunista que é, sabe distinguir o alimento mesmo na primeira vez que o vê. Atualmente, em muitas cidades, há vários tipos de vida noturna. Esta é de Toronto e os seus maiores oportunistas são estes. Mapaches. Um banquete de batatas fritas. Em maior concentração populacional que na natureza, sofrem de verdadeiros ataques de apetite por batatas fritas. Na cidade, não é só no tocante a alimentos que os animais se podem tornar oportunistas. Deslocações, por exemplo. Os mapaches de Toronto descobriram uma rede de túneis tão grande como a cidade, escavados à sua medida, e que incluem lavadores de patas subterrâneos. A população de Toronto pode achar que estes túneis fazem parte do complexo e dos esgotos da cidade,
Mas para os mapaches são como linhas de metropolitano, formas de se deslocarem entre o centro da cidade e os arredores verdejantes. E para os mapaches a erva é tudo. Não se trata de erva como a que se encontra na natureza. Esta vem em tapetes fáceis de virar e revela um enorme viveiro de minhocas. É verdade o que se diz das cidades grandes. A iniciativa compensa sempre. E as cidades da Europa Central atraíram um animal cheio de iniciativa e muito especial. Martas, membros da família das Doninhas. Na floresta estão ativas quando os animais diurnos dormem. Como por exemplo aqui, ao invadirem as casas quando as luzes se apagam. Nas florestas são especialistas em passar por aberturas estreitas e esquinas apertadas, por isso estão à vontade em motores de automóveis. Aventureiras, no que toca à alimentação, descobrem toda uma gama de comidas inéditas. Gostam particularmente do revestimento dos cabos de ignição. Veio a verificar-se que milhares de carros que não pegam não o fazem por confirmados ataques de martas. Outra coisa que as martas parecem gostar nas cidades é da vasta gama de oportunidades de recreio. Quando os humanos começaram a construir cidades, alteraram imenso a vida de outros animais. Habitualmente para pior, mas por vezes para melhor. Mas não foram eles que construíram as primeiras cidades do planeta. Animais como as térmitas já o faziam há milhões de anos. Cada uma destas torres autossuficientes tem uma população de várias centenas de milhares. E quando o sol se põe, a urbe enche-se de vida. O interior desta, é claro, está iluminado artificialmente. Normalmente isto aqui estaria na mais completa escuridão e cheio de térmitas a deslocar-se, orientadas exclusivamente por sinais químicos. Para elas é o mesmo que ver uma ama no infantário. Uma guerreira com as suas mandíbulas. Outra guerreira com o seu esguicho venenoso. Operárias no turno da noite. As térmitas só conseguem sair do formigueiro de noite, pois o sol africano deixaria ressequido o seu corpo frágil e branco. Só à noite conseguem procurar a vegetação seca que alimenta a cidade. E fazem-no apesar de todos os perigos. Comparada com as civilizadas térmitas, esta aranha tem uma vida bem fácil. Basta-lhe esperar pela noite e colocar-se junto aos carreiros para apanhar operárias a seu belo prazer. Tudo o que for mais ambicioso é desencorajado pelo sistema de segurança. As guerreiras, munidas de grandes mandíbulas, aos portões da cidade, batem para fazer soar o alarme. Mas não importa. A população é enorme e o formigueiro não dará por falta de um membro da casta das obreiras. É esse um dos segredos do êxito destes predadores nas cidades populosas. A passagem ocasional e infeliz de um indivíduo. O mundo exterior ao formigueiro está cheio de monstros. Este animal enorme vive inteiramente da destruição de formigueiros. Qualquer defesa contra o porco formigueiro africano é irrelevante.
A sua língua e o estômago são imunes aos esguichos químicos. Limita-se a escavar e apanhar as térmitas com a sua língua viscosa. Engole-as e uma espécie de moela redula-as a polpa. Existe outro animal que se alimenta de térmitas, o protelo. É uma espécie de hiena, mas também possui uma língua e um estômago à prova de térmitas, assim como maxilares que se tornaram demasiado fracos para comer seja o que for, a não ser térmitas. Também é um animal solitário, como duas outras espécies de hienas, a castanha e a raiada, que se alimentam de insetos, roedores, lebres e tudo o que encontram já morto. Mas não são estas as hienas que vêm logo à cabeça das pessoas, mas sim as que emitem sons arrepiantes a meio da noite. Para as pessoas, hienas são só as malhadas, que fazem parte da paisagem noturna da região onde evoluíram os primeiros seres humanos, as planícies da África Oriental. As hienas malhadas vivem segundo um sistema que não as obriga a sustentar-se de coisas tão insignificantes como térmitas. Mas isto poderá ser um hábito herdado dos tempos ancestrais em que eram animais solitários. São de certo guiadas pelo olfato e conseguem ler os odores de outras hienas e da maioria dos outros animais, como se fossem recados escritos com assinatura, datas e tudo. E seguindo odores, chegam a percorrer 100 quilómetros. Os seus grandes rivais neste mundo escuro e plano são os leões, outros animais que caçam em grupo. As suas presas são as mesmas, por isso se defrontam. Embora os métodos de cada espécie sejam diferentes. As hienas são mais persistentes, como os canídeos. Quando escolhem um animal, por exemplo a cria de uma zebra, não importa quanto tempo é preciso. Hão de abater a presa escolhida. Os seus grupos são tão numerosos e têm uma cooperação tão intensa que até os leões, por comparação, parecem desorganizados. Contudo, os leões são maiores e acalentam sempre a esperança de conseguir afastar as hienas, partindo do princípio de que o seu número diminua. Sendo assim, é fácil os leões caçarem. Mas quando caçam, nem sempre é possível tomar uma refeição em paz. As hienas têm fama de necrófagas e os leões de predadores. Mas a verdade é que os dois são as duas coisas. Derrubam-se mutuamente. Os leões recorrem à sua força, as hienas à sua organização social. As hienas e os leões dominam a noite africana. A noite é um mundo que só agora os seres humanos começaram a conhecer. Durante 2 milhões de anos, foi um mundo que só existia enquanto dormíamos.
emissor de odores e sons que apenas nos provocavam pesadelos. Mas agora, graças à ciência e à tecnologia, começamos a explorar um mundo que nunca antes tínhamos visto. Onde outrora só conhecíamos a noite através de vestígios encontrados de madrugada, agora descobrimos a sua realidade e percebemos que é um mundo muito semelhante ao diurno. Mas há uma grande diferença que permanece. Será sempre um mundo em que o ser humano nunca viveu. Quando uma cria de caimão abre os olhos pela primeira vez, vê uma boca cheia de dentes. Foi uma vida curta. Ou não foi? Esta é a progenitora da cria. Nunca comeria a prole. Apenas a transportou. Mas será mesmo? Um louva-a-Deus fêmea mata o macho que a fecunda. Uma cria de águia executa a irmã. Joaninhas matam joaninhas. E girinos, girinos. Mas porquê? O que provoca o assassínio no seio da família? Assassínio em família. Uma hiena malhada, um dos predadores mais eficazes do mundo. E, no entanto, é muito mais pequeno do que a maior parte dos animais que ela caça e mata. As hienas conseguem isto porque trabalham sempre em equipa. Equipa que segue uma ordem rígida. Um regimento cujos oficiais são fêmeas. Fêmeas com hormonas masculinas. Essa combinação deu origem a um dos mais ferozes animais do mundo, uma das sociedades mais disciplinadas. A fêmea que lidera este grupo de 50 animais, também designado por clã, recebe continuamente gestos de submissão e admiração. Ostentando orgulhosamente os seus falsos órgãos genitais masculinos, mantém todas as situações sob o seu domínio, desde o calendário das caçadas aos melhores quinhões de caça, passando pelos arranjos de acasalamento. É uma posição em grande parte hereditária, e quando ela se reformar, o mais provável é a filha suceder-lhe, o que pode ser um problema quando ela tem mais que uma. Nesta ninhada nascem primeiro duas fêmeas que se põem logo a mamar. É um processo doloroso para a progenitora, pois, ao contrário da maior parte dos mamíferos recém-nascidos, os das hienas nascem com dentição completa e afiada que nem agulhas. E quando a terceira cria, um reles macho, é lambida e limpa, as fêmeas já usam os dentes, mas uma contra a outra. Ainda não abriram os olhos, mas já lutam pela sucessão. As três crias nasceram todas com uma dose excessiva de testosterona, a hormona masculina. O efeito no macho parece negligenciável, mas nas fêmeas, porque há duas, leva-as a quererem matar-se uma à outra. A rainha das hienas faz o que pode para as separar, mas as crias ficarão confinadas ao covil durante umas semanas e a progenitora não poderá ficar de olho nelas o tempo todo. De qualquer modo, o melhor é serem as meninas a resolver o assunto, para não haver bocas supérfluas a alimentar quando as crias saírem do covil. Apenas duas, e da terceira nem sequer uma recordação.
Estes geram, tios e primos, ajudam a alimentar crias de parentes que acasalaram. Os abelharucos nidificam em colónias, em falésias esburacadas, pondo 3 ovos, habitualmente ao longo de uma semana. E quando as crias nascem, há um ano de escassez. Tanto progenitores como tias e tios, por mais que procurem no meio, restam apenas 2. Em alguns anos, a cria rende-se às leis da economia. A escassez de alimento pode acontecer em qualquer parte e a qualquer animal, incluindo as águias reais da Sibéria, com territórios de 260 km². Mais uma passagem pelo ninho sem parar. E mais umas horas sem nada para se alimentar. Com tão poucos abastecimentos, a procura tem que ser menor. Uma cria de águia recebe mais alimento que a outra e já está maior. Mas se quiser crescer ainda mais e se quiser sobreviver ao inverno siberiano que se aproxima, só há uma coisa a fazer. Enquanto o progenitor continua à procura de qualquer coisa, de algum animal que consiga matar e transportar, no ninho, a cria maior continua a aplicar a sua solução do problema. E, finalmente, após muita e dolorosa persuasão, a cria mais pequena faz a única coisa de que é capaz. O egoísmo da cria maior foi um grande favor prestado à progenitora. A medida do êxito reprodutor de uma ave é o número de crias produzido por estação, portadoras e transmissoras de genes que contribuem para a proliferação da espécie. E num ano de escassez como este, quando é impossível criar 2 aves, é melhor uma cria saudável do que 2 fracas. Se assim fosse, elas morreriam com certeza logo nas primeiras semanas de inverno. É o que se chama aproveitar ao máximo os recursos. Um pântano na América do Norte. Um constante, mas limitado fornecimento de insetos, como os que uma família de carriças precisa. O fornecimento é limitado porque aves tão pequenas apenas conseguem defender um território pequeno. Território utilizado intensivamente e cuja posse é constantemente apregoada pelo canto do macho da carriça. O canto poderá afastar outras carriças, mas não impressiona um casal de incorporados melros americanos de asa vermelha que avançam e o ocupam. Nidificam, põem ovos e preparam-se para pilhar o precioso território das carriças para alimentar as suas monstruosas crias. O macho da carriça só tem uma saída: garantir que tais monstruosidades jamais eclodam. Nenhuma. Os ovos são a fase mais vulnerável do ciclo reprodutivo de uma ave. E o primeiro alvo do ataque de muitos inimigos. Os melros, orgulhosos do seu ninho, depressa descobrem que não é boa ideia ignorarem o canto da carriça. A próxima vez que nidificarem, saberão estar atentos. E, é claro, existe uma ave cujo método de reprodução assenta na vandalização dos ninhos de outras. Um cuco de vigia no bairro.
O seu interesse é pelo ninho de uma mariquita, onde uma cria de cuco começa a vida e perpetua a dos progenitores, alterando a rotina de reprodução de outras aves. O único ato de reprodução da fêmea do cuco foi pôr os ovos no ninho da mariquita. O resto é com a cria. Para já, nasceu primeiro que as crias da mariquita, e o seu primeiro gesto é impedir que estas eclodam. Um ataque planeado para garantir a total atenção do casal de mariquitas. São muitos os animais que começam a vida por um ataque preventivo. O que parece um minúsculo cristal esférico tem de facto um futuro. Um caracol em desenvolvimento. Em adulto, o mais certo é um caracol nunca fazer nada para magoar outro animal. Mas assim que nasce, vê uma pilha de ovos. Ovos que não eclodiram, imensos, que ele naturalmente come. Para os caracóis, comer ovos é sensato. Comer os irmãos não só lhes proporciona os nutrientes de que precisam, como elimina a concorrência. Portanto, no que toca a caracóis, o melhor é ser o primeiro a nascer. A lagarta de uma borboleta heliconiza a comer uma folha. E também a possível irmã ou irmão. Cena que qualquer mãe gostaria de evitar. E as mães heliconisas bem o tentam. Em vez de pôr os ovos todos num só cacho, espalham-nos. Um na ponta de uma folha, para que as lagartas que nasçam não sejam logo tentadas. Em geral, o sistema resulta. Aliás, tão bem que as próprias plantas adquiriram uma técnica. Se já houver um ovo na folha, a borboleta-mãe não porá lá outro, para a lagartinha não ser comida pela canibal. Algumas plantas, por exemplo o maracujá, constroem espantalhos de borboletas, imitações de ovos que evitam que as suas folhas sejam comidas pelas lagartas. Mas fazem parte da planta, nela cresceram e adquiriram a cor. Por vezes as borboletas pensam que no mundo está prestes a dar-se uma explosão de borboletas. Mas é apenas uma planta que se aproveita da camuflagem. E de facto, quando as larvas emergem, ignoram-se umas às outras. Chuva. Estes sapos de patas espalmadas do deserto do Arizona, há um ano que, jazendo inertes no interior do solo, aguardam um momento em que o pó se transforma em lama e eles regressam finalmente à vida. A precipitação aqui é rara, breve e torrencial. Produz charcos suficientemente amplos e profundos para os sapos se reproduzirem. O problema é que, devido ao calor que no deserto se segue à chuva, os charcos não duram muito. Pelo que o acasalamento tem de ser rápido. E os girinos, daí resultantes, têm de se desenvolver depressa. A rapidez depende da duração do charco. Há duas possibilidades: um charco que seca rapidamente e um charco que seca não tão rapidamente. Por isso estes sapos têm dois tipos de girinos. Estes que se alimentam de algas e estes que se alimentam de girinos. Os carnívoros existem em muito menor número do que os herbívoros. Portanto, se o charco durar o tempo suficiente, haverá bastantes sapos adultos prontos a enterrarem-se na lama. Mas os carnívoros comem mais e crescem mais depressa, conseguindo vencer a seca e garantindo que pelo menos alguns sapos sobreviverão. Não vivem num deserto, mas em charcos que nos verões mais quentes chegam a secar completamente. Os
Os charcos, cujo tamanho diminui, são uma dor de cabeça para todos os anfíbios do mundo. Mas nem todos os anfíbios recorrem ao canibalismo para resolver este problema. A rã touro africana, por exemplo, também se entrega a esse modo de sobrevivência. Só que falo por motivos mais fáceis de compreender. É uma questão de fome e oportunidade. Mas a secagem dos charcos tem uma solução da engenharia. O charco secará de certeza. Acontece todos os anos. Portanto, todo o processo de reprodução, a partir do acasalamento, sofre uma aceleração. Assim que os ovos são fecundados, os girinos iniciam uma corrida para a eclosão e consequente aquisição da forma adulta antes que a água se acabe. Mas não o fazem sós. O progenitor fica com eles. Mantém-nos juntos e garante que, entre outras coisas, nenhuma outra rã os coma. E quando em certos anos parecem estar a perder a corrida contra o sol africano, o progenitor também resolve esse problema. Há um charco mais profundo ao lado. E por isso ele começa a escavar. Escava uma vala, depois uma trincheira e finalmente um canal. Tal como um Moisés anfíbio abre caminho e conduz a prole à salvação. Há muitos motivos que levam os animais a ferir, mutilar ou matar os da sua própria espécie. E o mais importante de todos é o sexo. A concorrência para o conseguir. Os mamíferos machos, sobretudo os que têm hastes ou armações, são bem conhecidos por combaterem até perder a consciência pela causa da reprodução. No decurso desses combates, fraturam ossos, perdem olhos, caem de exaustão e por vezes até morrem. Caribu. Bois almiscarados. Cervos. Aquilo por que lutam não é uma fêmea, mas todas as fêmeas. Ou pelo menos tantas quantas um macho conseguir cobrir e defender. Mas por cada macho com um harém de cerca de 20 fêmeas, há muitos sem nenhuma. Machos com muito poucas hipóteses de se reproduzir e um campeão que será o progenitor de 20 crias no ano seguinte. Não admira, pois, que atingir essa posição. Mas seja qual for o temperamento das otárias, o dos elefantes marinhos é ainda mais violento. Machos de 2 toneladas são muito maiores do que os das otárias. E os respectivos haréns, talvez de 80 fêmeas, são 5 vezes maiores. Com tanto em jogo, não admira, pois, que os combates sejam violentíssimos. E o maior perigo que as crias correm é o de serem esmagadas. Elefantes marinhos solteiros não ficam apenas frustrados, ficam desesperados. As hipóteses de acasalarem são de 90 para 1. Mas assim a vida não faz sentido. E por isso arriscam-se a morrer pelo acasalamento. E de certo a última coisa que os preocupa é uma cria esmagada. Muitas vezes as fêmeas não se limitam ao papel de observadoras. Para acasalarem, os sapos regressam todos os anos ao mesmo charco onde foram girinos. É frequente muitos machos chegarem primeiro que as fêmeas, esperando depois por elas.
Portanto, a primeira fêmea recebe a atenção de todos os machos que depois lutam para a cobrir. Esta multidão pode descontrolar-se ao ponto de o vencedor não ganhar coisa nenhuma, pois a fêmea chega a morrer na refrega. Mas para alguns animais, morrer na refrega são ossos do ofício. É bem sabido que o louva-a-Deus fêmea vai comendo o macho enquanto decorre o acasalamento. E que o macho não parece aperceber-se do risco que corre durante a cópula. Mas se quiser fecundar os ovos da fêmea e fazer perdurar os seus genes, é um risco que tem de correr. O truque é retirar-se logo em bicos de pés, enquanto a fêmea ainda está no que parece ser um transe reprodutor. Ele bem tenta. Mas como muitos antes dele, tropeça. Crê-se que isto acontece uma vez em cada 3 acasalamentos, quase o suficiente para ser normal ou até vantajoso. De certo vantajoso para ela e para a prole, mas e para ele? Bom, os seus genes estão em grande forma. Muitos machos da aranha na fila, depois de darem os primeiros passos da aproximação, não chegam a dar o dá. Ou então não se importa. Uma mosca pendurada. Uma mosca doméstica. Que o macho capturou, matou e agora mostra um presente de cortejamento. Com um gesto, o macho demonstra à fêmea maior, uma viúva de Jackson, fazendo o mesmo. A verdade é que se consegue voar com tanta bagagem, tantas e tão belas plumas, então deve ser um macho muito forte. Estes serão talvez 2 exemplos extremos da capacidade que a evolução tem de transformar a vontade de lutar e de matar numa cerimónia pacífica e pura. Aves do paraíso machos montando uma produção, cada um esperando que a fêmea, castanha e sem enfeites, o escolha para parceiro. E um dia hão de partir. As fêmeas, essas permanecem. O território onde vivem é provavelmente o território de várias gerações de antepassadas. Todas as leoas atuais são irmãs umas das outras, progenitoras, filhas e primas. Partilham tudo, incluindo as crias. Todas as fêmeas amamentam qualquer cria e todas cuidam delas, brincam com elas, ensinam-nas a caçar. Desde que o grupo familiar seja saudável e a caça abundante, a vida é despreocupada e segura. Nascem crias todos os anos, que crescem e se tornam membros ativos do clã, ou, no caso dos machos, que o abandonam para fundar outros grupos. A única altura em que alguma coisa escapa ao domínio das leoas é quando leões de outro clã encontram o seu. 2 leões ainda novos e fortes expulsaram os 2 machos algo debilitados que nos últimos anos fecundaram as fêmeas do clã e se tornaram progenitoras. E a primeira coisa a fazer após a expulsão é marcar o território com novos odores. As fêmeas não ficam impressionadas, mas que podem elas fazer? O macho é demasiado grande para se intimidar. As leoas só podem lamentar esta intromissão. Tranquilizar as crias e deixá-los continuar a marcar o território. Enquanto as crias observam tudo do capim onde as progenitoras as obrigaram a ficar, os leões continuam a tentar obter uma reação das leoas. E da forma mais eficaz que conhecem. Mas o seu grande problema é que as leoas estão com crias e só no ano seguinte estarão prontas para voltar a acasalar.
Mas a essência da nova autoridade leonina, se eles a conseguirem afirmar, é a paternidade. E isso não pode esperar pelo ano seguinte. As crias, essas terão de ser eliminadas. As leoas limitam-se a observar, enquanto os leões as matam. Agora as leoas não têm opção. Aliás, nunca tiveram. Foi como se as crias tivessem morrido assim que os progenitores fugiram. E a seguir as hormonas alteram-se, bem como o ambiente. Começa uma nova era. As leoas, no entanto, não são os únicos animais a acasalar com machos que lhes matam a prole. Num pântano da África Central, um jacaná macho. Normalmente, 2 ou 3 jacanás sentam-se nos respectivos ninhos, enquanto a fêmea que partilham faz a patrulha e defende o território. Não propriamente o que todas as aves fazem, mas resulta. A não ser que aconteça alguma coisa à fêmea. Neste caso, a fêmea morreu ou desertou, e quando um dos machos procura alimento, o ninho torna-se vulnerável, o que faz com que fique ansioso por regressar ao ninho. Mas sempre que um macho se comporta de modo ansioso, é o mesmo que pôr um anúncio de casamento no jornal. É que uma fêmea por acasalar já o viu e interessou-se. O macho demonstra claramente que a paternidade está acima do acasalamento. Mas se são os ovos aquilo que se interpõe entre eles... Mas se o que ele quer são ovos... Ela dá-lhe ovos. E o macho pensa no assunto. E aceita o inevitável. Nas pradarias da América do Norte existem cidades muito grandes. Cidades de milhares de cães da pradaria, redes de túneis extensas e complexas, câmaras, entradas e saídas. E os cães da pradaria que moram nessas cidades levam vidas de verdadeira violência urbana. As cidades dividem-se em territórios de bandos numerosos, ou clãs, cujos membros competem por espaço e o limitado fornecimento de erva e mato rasteiro junto às entradas. Há assassinos. Quando, por exemplo, um novo macho assume o comando de um clã, mata a prole do antecessor. E as progenitoras encontram as crias mortas no chão. Mas nem as fêmeas estão inocentes, nem as câmaras em que deram à luz são tão seguras como isso. É frequente outras fêmeas invadirem-nas e matarem ninhadas inteiras para que as suas disponham de mais alimento. Metade dos recém-nascidos morre desta maneira. Os cães da pradaria insultam-se uns aos outros e ensaiam aproximações ameaçadoras. Quantos mais ter a oportunidade de se refrescarem. A progenitora e pega neles. Em tempos, houve quem pensasse que as fêmeas do caimão comiam as crias quando as viam fazer isto. E ninguém punha a hipótese de estarem a transportá-las. Se as comessem, deixaria de haver caimões. As voltas, exploram o mundo e metem coisas na boca. Enquanto as progenitoras vigiam
e estão de olho atento a animais que, se puderem, comem crias de caimão. Mapachos, garças, tartarugas, quase todos os animais que se alimentam de peixes apreciam uma, que é nessas alturas que poderão passar por um mau bocado. Na verdade, a maioria das crias de caimão morre comida por outros caimões. Outros juvenis que na água vão aprendendo o que nela podem encontrar. Este é o rio McNeil, no Alasca, época da desova do salmão. E os ursos pardos que passam a maior parte do ano evitando-se uns aos outros são obrigados a juntar-se com o fim de se aproximarem da enorme concentração de peixes. Todos os melhores locais são reivindicados pelos machos maiores, que os defendem ferozmente de outros ursos, mesmo quando a invasão é acidental. Portanto, por uma questão de segurança, uma progenitora com crias tem de procurar outro ponto mais tranquilo no rio. Mas é claro, mais tranquilo significa também menos peixes. E ela precisa de apanhar peixes não só para engordar antes do inverno, como acontece com todos os ursos, mas também para ensinar às crias como se faz. Será talvez a lição mais importante dos seus 2 anos de instrução. Talvez se aproximarem só um pouco de um pesqueiro melhor. Mas foram longe demais. A confusão instala-se. 2 crias são arrastadas. Para as apanhar, tem de abandonar a terceira cria na margem, o que se revela fatal. Nenhuma cria a jusante. Nenhuma a montante. Por que haveria o macho pardo de querer matar a cria? Não se percebe. Talvez tensão provocada pela grande concentração de ursos. Mas não é raro as crias morrerem no primeiro ano de vida. Morre metade. Mas 3 de uma vez? Mas quando a ursa tenta reanimar a terceira cria, ocorre de facto uma ressurreição. E prossegue a lição de pesca. Está de volta ao local seguro. Mas não apanha nada. Após um dia horrível, são horas de escolher um local tranquilo para passarem a noite. As crias aprenderam hoje uma lição que nada teve a ver com pesca. Só porque outro animal é da sua espécie, não quer dizer que não as mate. E volta para a água recarregado e pronto para comer. Os répteis e os anfíbios são descendentes de peixes. E os répteis foram os primeiros animais de esqueleto ósseo capazes de viver toda a sua vida em terra. Até que há muitos e muitos anos, alguns voltaram para a água, só que ainda precisam de respirar. E ainda possuem membros característicos dos animais terrestres e olhos diferentes dos peixes. Tão eficazes acima da superfície como abaixo dela. Mas matam com a rapidez dos animais aquáticos. Uma tartaruga alligator, um dos animais mais ferozes do pântano. Mas nem tudo é morder e mastigar.
Quando a tartaruga alligator persegue peixes, revela uma certa astúcia. Os peixes sentem-se atraídos por tudo o que se contorce. Por isso esta tartaruga adquiriu órgãos que se contorcem. É um falso engodo e contorce no local mais perigoso onde um peixe se pode colocar. A tartaruga alligator contorce o engodo ao bombear sangue para dentro dele. A rapidez, a força e a tenacidade fazem o resto. As pessoas desta região até costumam dizer que se uma tartaruga alligator alguma vez morder um homem, só o largará quando trovejar. O mais completo regresso à água foi o da tartaruga quando se fez ao mar. Alimentam-se de seres pouco complexos como alforrecas e nunca saem para apanhar sol. As tartarugas marinhas apanham todo o sol de que precisam nadando à superfície. Até acasalam debaixo d'água. Metade das tartarugas, os machos, nunca sai da água. Mas esta fêmea está agora confinada durante várias horas a um elemento desconhecido. A sua grande inovação evolutiva foi a capacidade de pôr ovos em terra. Isso levou-as a colonizar os continentes. Mas para as que voltaram para a água, pôr ovos em terra é um regresso que perdura há 100 milhões de anos. Um regresso que as fêmeas têm de realizar. Os seus ovos, postos no mar, jamais eclodiriam. Pelo que uma vez por ano, as tartarugas marinhas fêmeas, em todo o mundo, esforçam-se por sair da água, subir as praias, escavar buracos na areia, depositar pilhas de ovos e voltar para a água. Contudo, o inconveniente que representa para um ser marinho desovar em terra não se compara com aquilo que sofrem os que eclodem em terra. Centenas de minúsculas tartarugas emergem de cada buraco na areia, na praia, movidas por um instinto avassalador. Entrar na água e depressa. Para animais tão pequenos e inexperientes, o caminho é muito, muito longo. E, na verdade, a maioria não consegue lá chegar, pois entre os buracos na areia e o mar existem fragatas. As tartarugas não têm meios de defesa, exceto correr com as barbatanas concebidas para nadar. E também há outras aves. Os abutres. Caranguejos. E outros répteis. Lagartos. Tartarugas marinhas recém-nascidas são massacradas assim, desde que os dinossauros o fizeram. Mas apesar disso, a espécie sobreviveu. É que esta eclosão em massa produz sempre mais tartarugas do que os predadores conseguem capturar. E essa minoria tem agora hipóteses de crescer e vir um dia a desovar nesta mesma praia. Este lagarto, agora saciado de tartaruguinhas, tem uma forma mais característica de um réptil. Metade da ordem dos répteis é constituída por lagartos. Isso ou o seu armamento. A diferente concepção do seu corpo pode parecer bizarra, mas eles são, acima de tudo, animais resistentes. Por isso os lagartos existem há mais tempo que qualquer outro animal terrestre. Quando alguns anfíbios evoluíram e se transformaram em répteis, podem muito bem ter tido um aspecto destes. Após abandonarem a água,
os lagartos viram-se livres para colonizar as regiões mais quentes e secas da Terra. O facto de os seus ovos estarem agora livres das restrições dos charcos significava que já podiam viver em qualquer região do planeta. Em qualquer região, desde que o sol brilhasse. A primeira coisa que um lagarto toma logo de manhã, o seu pequeno almoço, é um banho de sol. A expressão de sangue frio pode enganar. O sangue de um réptil é tão frio ou tão quente quanto o réptil quiser. E ao fim de uma hora nisto, um lagarto fica tão quentinho por dentro como qualquer mamífero. Uma iguana do deserto consegue acelerar o processo. Começa por ter uma cor escura ao raiar do dia para poder absorver mais calor. E à medida que a sua temperatura interna aumenta, a pele vai se tornando mais clara até a iguana atingir a temperatura ideal, a altura em que se torna quase branca e reflete a luz solar. Os lagartos transformam luz regiões onde o sangue dos mamíferos quase entraria em ebulição. E quando o calor se torna demasiado até para um lagarto, há sempre maneira de arrefecer. São pequenos como a maior parte dos lagartos, mas à escala dos insetos são tão temíveis como um tiranossauros. Também são versáteis. A sua única necessidade constante é calor, úmido ou seco. E apesar de numa floresta tropical úmida existirem inúmeros mamíferos e aves, os animais de sangue frio ainda os excedem na proporção de 3:1. Uma folha também serve de acumulador de energia solar, pelo que é o local ideal para um lagarto apanhar sol. Mas numa floresta tropical úmida há um grande senão. Chove imenso. Mas o sol há de aparecer. Para esta osga, basta resistir. E ela resiste o tempo que for preciso. E isso porque possui patas serrilhadas e adesivas. Criam uma espécie de eletricidade estática que permite à osga mover-se em qualquer superfície, como se ela fosse horizontal. Nas casas dos trópicos, as osgas são toleradas, bem-vindas e até admiradas, sobretudo pela sua capacidade de capturar insetos incomodativos. Descobriram que as lâmpadas atraem traças e por isso gostam de salas bem iluminadas, onde têm muitas hipóteses de capturar rapidamente muitas presas. É preciso uma visão apurada para fazer isto, e a osga tem-na. Aliás, está sempre de vigia, quer goste, quer não, pois não tem pálpebras. E enquanto os outros animais lubrificam os olhos ao pescar, a osga trata as suas lentes de forma muito especial. Outro lagarto com olhos talentosos é o camaleão de Parsons de Madagascar. Para um camaleão, a visão é tudo. Não tem audição nem olfato, mas ao trepar aos ramos, os olhos estão mais do que atentos. Atuam independentemente um do outro, como se fossem duas antenas parabólicas giratórias, cada uma sintonizada com um diferente campo de visão da floresta. Em geral, os lagartos são conhecidos pela sua rapidez, mas os camaleões são exceção. Mas consegue ser rápido quando é preciso. Quando um dos olhos detecta aquilo que procura e o outro também, aponta ao alvo. Então a língua de ponta pegajosa prepara-se, faz pontaria e estende-se 90 centímetros em 16 décimos de segundo. Mas a característica que tornou famosos estes lagartos é a sua gama de cores, que muda como quem muda de camisa. Conforme se estão a exibir, a lutar
a cortejar ou a comunicar. Ou até a despertar de manhã, quando escurecem para absorver os raios solares. Conseguem mudar de cor dilatando e contraindo células coloridas que têm debaixo da pele, outra característica própria dos camaleões. Mas estamos em Madagascar e os lémures, se conseguissem apanhá-los, alimentar-se-iam deles. Isto se os vissem. Mas o mais provável é não os verem, desde que os camaleões não se mexam e continuem a fingir que são folhas. Nem todos os lagartos mudam de cor, mas a maioria é mestre na arte da imobilização. O interior australiano. Alguns dingos encontraram um varano. Os cães podiam morder-lhe o pescoço e neutralizá-lo, mas não o fazem. A completa imobilidade é desconcertante. Que é isto, pensarão eles? Antes dos dingos descobrirem o que se trata, o varano demonstra outra arte que os lagartos dominam. A imobilidade transforma-se em rapidez. A derradeira técnica a que o varano recorre é abrigar-se numa fenda em que nenhum outro mamífero do tamanho de um canídeo o consiga alcançar. A Austrália é um continente estranho. Ao longo de milhões de anos, tem seguido uma evolução muito própria. Os mamíferos não são o grupo dominante de vertebrados terrestres. Esta terra é sobretudo de répteis. Embora cá vivam imigrantes, os dingos chegaram há cerca de 8.000 anos, provavelmente com a ajuda dos seres humanos. Desde então, os répteis tiveram de fazer frente a toda uma série de novidades, incluindo a inteligência e um olfato apurado dos canídeos. Esconderijos que protegem um lagarto de vários predadores não servem para os proteger de dingos. Mas certas estratégias dão sempre resultado. Um dingo vê uns 5 de língua azul. Primeiro a velha tática do quieto que nem um morto. Isso poderá confundir o cão uns minutos. Mas o seu verdadeiro objetivo é a preparação para uma verdadeira surpresa. Neste caso, um silvo ameaçador, uma chocante língua azul. E a fuga para a fenda inacessível. Os répteis terão sempre esta vantagem sobre os mamíferos. São muito mais pacientes. E na Austrália, alguns são muito maiores que mamíferos. Nesta parte do mundo, a evolução não quis que os lagartos fossem meros tiranos de animais maiores. Neste caso, uma presa fácil, um canguru morto. Mas habitualmente os varanos têm de esforçar-se mais. Justiça no universo. Quer dizer, ele e este ninho cheio de ovos. Um lugar onde existem mamíferos herbívoros de grande porte, mas não mamíferos grandes e carnívoros. Em vez deles, são os répteis, os predadores. São, de resto, os maiores lagartos do mundo, os dragões de Komodo. Chegam a atingir 3 metros de comprimento. Alimentam-se dos Vietissemiae. Os dragões de Komodo utilizam a língua como órgão do olfato. Para encontrar alimento, estes lagartos limitam-se a provar o ar e a seguir um rastro odorífero. Frequentemente, isso leva à morte de mais uma presa. O pesadelo dos mamíferos. O medo de serpentes
parece fazer parte do instinto da maioria dos animais, incluindo os seres humanos. Há quem diga que é a forma como se deslocam que as torna aterradoras. Tão diferente de tudo o que tem membros. Mas os movimentos de uma serpente são uma obra-prima da engenharia natural. Enquanto um gato, por exemplo, confia na sua agilidade quando persegue uma presa, não deixa de fazê-lo com os seus membros. A serpente, a encarnação da própria agilidade, desloca-se assente na sua caixa torácica ondulante. Poucos são os predadores mais bem dotados do que um gato. Mas até os gatos têm limitações. Limitações que as serpentes dispensaram. A evolução moldou as serpentes de forma a poderem entrar em tocas estreitas. O género de abrigo em que os animais pequenos e de sangue quente gostam de se refugiar. Toda a desvantagem provocada pela falta de membros está mecanicamente compensada. Um rato é maior que a cabeça de uma cobra, mas os maxilares soltos e flexíveis resolvem o problema. Um mecanismo com imensas potencialidades. Enquanto a gema e a clara escorrem para o estômago da serpente, a casca é esmagada, dobrada e devolvida à terra. Só falta encaixar o maxilar. Alimentar-se de ovos é um modo de vida fácil, mas só para especialistas. A maioria das serpentes tem de se esforçar mais. Tem de caçar presas que se deslocam. Cobras d'água europeias. À pesca. À espera da ação. Os olhos da serpente são sobretudo sensíveis ao movimento. E quando no charco algo se agita, isso estimula os seus olhos. Mas lutar sem membros traz algumas dificuldades. E a única hipótese que têm dois animais com esta forma é uma espécie de jogo da corda. A visão também é um problema. As serpentes veem o mais ligeiro movimento e praticamente mais nada. Portanto, quando algo estremece, uma serpente ataca. Mas pode ver sem apuros com o movimento de uma simples sombra. Mas a visão de algumas serpentes é complementada com outros órgãos de sentidos. Órgãos que levam a visão para além do que consegue experimentar qualquer mamífero. Algumas serpentes apresentam focetas termossensíveis, situadas entre cada olho e narina, que permitem detectar as fontes de calor, o que é muito mau para os animais de sangue quente. Se a serpente consegue ver a fonte do calor, então esconder-se é impossível. O ataque nunca falha. E as serpentes também conseguem provar à distância. A temida língua bífida recolhe partículas odoríferas que se encontram em suspensão no ar ou no solo e, a seguir, analisa-as num órgão colocado no palato, o chamado órgão de Jacobson. É uma forma de farejar que leva a serpente a seguir o rastro de qualquer ser vivo de sangue quente ou não. Nem outras serpentes estão seguras. Uma cobra coral sentiu o odor de uma minúscula cobra cega, que pressente o que aí vem. Mas é tarde. A cobra coral usa a sua derradeira arma, o veneno.
De todas as compensações pelo facto de não possuir membros, esta é a que mais temor infunde em todos os animais do mundo. Uma substância química potente. O veneno, é claro, não passa de mais um instrumento de morte e a sua função é encurtar a luta de animais pequenos. Mas também é usado, a par de uma espécie de aviso, em defesa. O aviso da cobra coral é o conjunto das suas cores vistosas e contrastantes. O da cascavel é uma espécie de guiso. A cascavel, a postura e a possibilidade de uma morte rápida são excelentes dissuasores. Transformam um animal não muito grande num monstro. E o cúmulo da coragem, até para um animal grande, inteligente e bem equipado como o homem, é lidar com serpentes venenosas. Desafiá-las a morder. Mas nem todos os seres humanos que fazem isto a cobras venenosas o fazem por exibição. Também cientistas o fazem para recolher veneno que será utilizado na produção de antídotos. É com o antídoto que se curam as mordeduras. Encostam as glândulas do veneno à margem do vidro e comprimem a glândula do veneno que sai pelos dentes ocos. Chamam-lhe mungir. E quando as glândulas ficam vazias, a serpente, uma mortífera víbora do Gabão, é posta de lado até as encher de novo. Algumas serpentes são de facto gigantescas. Uma pitão reticulada não precisa de veneno para representar um grande perigo. Já de si é suficientemente grande para asfixiar até à morte um macaco coroado. Os macacos não duvidam desse facto e assim que vem uma jiboia, soltam gritos de alarme. E ficam divididos entre uma curiosidade mórbida e a ânsia de fugir. Muitas espécies de símios produzem um grito característico quando veem serpentes. Uma espécie de nome que as identifica. Alguns cientistas pensam que isso é revelador dos primórdios da linguagem humana. Parentes distantes a gritar "cobra" uns aos outros. E houve sempre, é claro, os que não dão ouvidos. Embora o último macaco acabe por fugir, deixando a jiboia à espera. Como é de sangue frio, a serpente consegue esperar meses. Mas eis aqui uma jiboia que não precisa de esperar. O apertão é lento e total. As jiboias, sobretudo, parecem continuar o movimento de contração até muito depois do último suspiro da presa. Consta que quando se dá a uma jiboia um animal já morto, ela mesmo assim tenta esmagá-lo demoradamente. Um deserto total, sem vegetação, nem sequer rochas. Nenhum lugar onde uma serpente se possa esconder. Não é verdade. Nenhum local é tão inóspito que não possa albergar uma serpente disposta a montar emboscadas. Esta é uma jiboia da areia. Fareja o ar e deteta um lagarto. Este agamídeo não suspeita de nada. E esta jiboia é como todas as outras. Aproveita ao máximo o que a rodeia. Voltemos ao atual Jurássico americano.
Dentro de um ovo, um dinossauro. Aliás, um dos parentes mais próximos do dinossauro que ainda vive. E um dinossauro dentro de um ovo teria tido um aspecto muito parecido com este. E quando o animal crescer, e pode afirmar-se com alguma correção, acontece o que sempre aconteceu. Para explorar o pântano que um dia irão dominar. Animais aquáticos. A proteção da progenitora mantém-se enquanto as crias são indefesas, habitualmente 2 ou 3 anos. Mas quando forem deste tamanho, estarão quase prontas para uma vida solitária e incontestada de cerca de 80 anos. Mas desde o seu aparecimento, o caimão já assistiu a muitas mudanças na paisagem, tanto acima como... O mesmo se pode dizer do crocodilo do Nilo, um parente do caimão. Quando os crocodilos apanham sol de manhã, tem-se a tal sensação de que sabem que o mundo é deles. Em geral são maiores que o caimão. Chegam aos 5,5 metros. E as presas que caçam também costumam ser maiores. Poucos animais africanos são suficientemente grandes para escaparem aos maxilares dos crocodilos. De todos os predadores do mundo, o crocodilo é o que mais seres humanos matou. À primeira vista, poderá parecer uma desvantagem o estar confinado a lagos, rios e respectivas margens. Mas todos os animais precisam de água. E a maioria acaba por ter de se aproximar dos crocodilos mais tarde ou mais cedo. E quando migram para melhores pastagens, têm de atravessar rios. A estas gazelas de Thompson, a caminho do Serengeti, depara-se-lhes o rio Mara e a perspectiva de uma morte violenta. Cada travessia é um risco, uma lotaria. Algumas irão morrer. A única consolação é o facto de existirem mais gazelas do que crocodilos e cada uma ter boas hipóteses de sobreviver. Mas cada crocodilo está 100% certo de que hoje vai capturar uma gazela. Por vezes é inteligente ficar para o último, chegar depois de os répteis se terem saciado. A África Oriental, uma terra de 2 estações por ano, a seca e a úmida. E quando chove num lugar, poderá estar seco noutro. É o que mantém as manadas em deslocação constante. Mas nenhum animal escapa à seca. E é nessas alturas que os gnus têm de ir beber ao rio. Podem surgir crocodilos em qualquer sítio. Mal afloram à superfície. E quando estão prestes a atacar, afundam-se e mergulham. No entanto, os gnus não estão totalmente indefesos. Ficam possuídos de uma inquietação inteligente e têm reflexos rápidos.
crias é que nem sempre aprendem a ter cautela. Other animals may dispute this, but if they do, they probably keep it to themselves. Of course, the lion's kingdom used to be one heck of a lot bigger. North America, South America, Europe, Africa, and Asia. Now, their ever-shrinking domain is down to just parts of 2 continents, Africa and a small number that live in the Gir forest of northwest India. Unlike a lot of cats, lions will hang out together. Up to 40 lions make up what's called a pride. The males stake out their turf by roaring and scent marking. Oh, and by the way, when a lion bellows, animals 5 miles away can hear it. Some lungs. When it comes to hunting, the females do the lion's share, in addition to raising the young ones. And besides all that duty, they're busy having cubs every 2 years. They gestate for 3.5 months, then give birth to anywhere from 1 to 5 cubs. The carnivorous cubs start eating meat just 3 months after birth. Unfortunately, the cubs are vulnerable. They can die of starvation when food is scarce, and if the dominant male of the pride is killed, a new dominant male will kill all the cubs. No wonder up to 80% of all lion cubs never make it to their 3rd year of life. If they can avoid being eaten themselves, they like to dine on jumbo portions like zebras and wildebeests. Except when they come upon something so exotic, they simply can't resist, like these ostrich eggs. Now, here's an animal that can kill and eat a zebra, but can't crack an egg. Go figure. Life as a lion isn't all hunting and mating and roaring. It also involves one heck of a lot of sleeping. Truth be told, lions are only on their paws for about 4 to 5 hours a day. The rest of the day, they're resting, with 19 to 20 hours of nap time. The habitat of lions is shriveled and threatens to shrivel more. If the domain of the lion isn't preserved, this marvelous beast and its neighbors might be lost. Measures are being taken, but vigilance is still required. Don't take it from me. Let's let the lions speak for themselves. From lounging lions to leaping leopards. Here's another spotted cat that gives the leopard a run for its money. Found in East and Southwestern Africa, this is a cheetah. Now that's more like it. This is a cheetah. It's doing what cheetahs do best, running flat out after prey. A cheetah is the fastest land animal, 0 to 45 in 2.5 seconds. Top speed up to 64 miles an hour. When you look at a cheetah, you're more likely to think spotted greyhound than you are big cat. I mean, look at that body. Small head, large chest, tiny waist. Clearly built for sprints rather than marathons. Weighing 75 to 145 pounds, a cheetah stands up to 3 feet tall at the shoulder. Cheetahs hang in small groups called coalitions. A lot of times, this is a band of brothers. Only the dominant coalition member gets to mate when the time comes, usually when females turn 2. 3 months after these speed demons do the deed, the cubs arrive. Within 2 months, they're backing up mom and sharing the spoils of her kills. Cheetahs pursue such animals as gazelles, wildebeest calves, impalas, and smaller hoofed animals.
They run them down and make their kill with a bite to the jugular. Cheetahs are an African master of fast food. Because they're a much smaller cat than the lions and leopards we just saw, they have to run fast, kill fast, and eat fast before other carnivores try to move in on their kill. Only about 9,000 to 12,000 cheetahs remain in the world. And that's not a statistic to yawn about. Coming up next, a crab with a living arsenal on its back, a fish with elbows, the blind leading the blind to dinner,